t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas Meu Amor, programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Os líderes dos países da NATO reuniram-se esta semana em Haia para a cimeira anual. Perante a ameaça russa e a pressão constante de Donald Trump, procurou-se um entendimento para um aumento drástico das despesas com a defesa coletiva. Será que isto resolve todos os problemas? E ainda, a cimeira da NATO foi ofuscada pelo conflito no Médio Oriente. Afinal de contas, o maior e o mais importante membro da aliança tornou-se agora parte da guerra do Médio Oriente. Os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas foram feitos para apoiar Israel e também causaram mais incerteza sobre as reações de Teherão. Será que uma solução diplomática está agora mais próxima ou ainda muito distante? Para nos ajudar a compreender melhor estes temas, temos hoje connosco Ana Catarina Mendes, vice-presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu. Seja bem-vinda. Ana Vasconcelos Martins, eurodeputada da Iniciativa Liberal, e Ricardo Borges de Castro, especialista em assuntos europeus. Obrigada aos três e obrigada a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro fazer um breve ponto da situação sobre a Aliança Atlântica. Durante décadas, a Europa foi a mais leal aliada dos Estados Unidos. Foi este o entendimento da maioria dos líderes políticos e militares de ambos os lados do Atlântico sobre o papel da Europa no palco mundial. Hoje, isso é insuficiente, uma vez que o presidente Trump trata os seus fiéis aliados como se fossem aproveitadores desonestos. É por isso que o cenário de ser abandonado pelos Estados Unidos produz angústia existencial entre os europeus. Quem lideraria a defesa ocidental em caso de ataque russo? Em Haia, os aliados europeus da NATO concordaram em investir mais na defesa do seu próprio continente. A meta é agora de 5% do PIB nos próximos anos. Isto é realista para todos? E o mais importante, será que isso vai apaziguar Washington nos próximos anos? Esta reunião acontece num momento de urgência e reforço de investimentos por parte dos aliados. Ana Catarina, vamos começar por si. Como membro da Comissão da Segurança e da Defesa no Parlamento Europeu, tem defendido a importância de manter a complementariedade entre a NATO e a União Europeia? Duas perguntas para si. Apoia estas metas ambiciosas de financiamento e 5% é uma meta sustentável e realista para todos os aliados? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu julgo que nós estamos num momento decisivo, se calhar tão decisivo quanto uns anos, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial e a necessidade de nós termos, a Guerra Fria, aliás, e a necessidade de nós termos uma NATO transformada ou uma NATO que mantinha aqui um certo equilíbrio, não fazendo muitas mudanças. Eu acho que nós hoje temos um momento de transformação da NATO em dois planos. Em primeiro lugar, perante as ameaças de Donald Trump, nós estamos confrontados com um cenário de incerteza. Como a peça dizia, nós não sabemos se podemos contar com este aliado, e eu noto que este aliado é um aliado que está temporariamente na Casa Branca, mas que pode ditar de forma determinante aquilo que vai ser o futuro da NATO nos próximos anos. Em segundo lugar, eu julgo que eu vejo com muita preocupação a declaração quase de apoio incondicional a Donald Trump do secretário-geral da NATO, no sentido de dizer, bom, vão pagar mais, vão pagar os 5%, vou ter o acordo de todos os países, e isso é uma vitória de Donald Trump. É, por um lado, uma submissão injustificada nesta altura do meu ponto de vista. Em segundo lugar, porque eu não sei se estes 5% vão resolver mesmo os problemas, e eu noto que, se eu defendo a complementariedade, a Europa aprovou um pacote neste momento de 800 bilhões de euros para a União Europeia fazer face às necessidades de defesa, e eu concordo que é preciso apostarmos na autonomia estratégica da União Europeia, que é preciso reforçarmos o nosso poder junto da NATO, que é preciso apostarmos na inovação na área da defesa, porque a área da defesa significa a defesa também das nossas democracias. E esta declaração de Ruth
a Donald Trump, é uma declaração num momento tão perlicitante das nossas relações no mundo e a ver o que está a acontecer no Médio Oriente, que a mim me deixa com grande preocupação. Ana, concorda? Até certo ponto. Começar por dizer que a NATO acaba por ser um dos principais palcos em que nós vemos esta tensão com os Estados Unidos ser mais saliente. Enfim, é na defesa que a Europa se via particularmente dependente dos Estados Unidos. Nós agora temos uma relação de incerteza com a administração americana e, apesar de ao momento em que estamos a ter esta conversa, haver boas notícias saídas da Cimeira da NATO sobre o compromisso dos Estados Unidos quanto ao cumprimento do artigo 5º do Tratado da NATO e de estar comprometido com os seus aliados até ao fim, e portanto mantém-se a célebre frase um ataque é um ataque a todos. Nós não sabemos até que ponto é que podemos confiar nestas declarações e nestas intenções. Agora, a intenção da Europa aumentar o investimento na sua defesa é, para todos os efeitos, acima de tudo, no interesse da Europa. E, portanto, eu não vejo necessariamente isto como uma cedência. Podemos depois discutir se o teor da mensagem enviada pelo secretário-geral da NATO ao presidente dos Estados Unidos é adequado, mas também sabemos que é um presidente atípico e que... Pois, mas sobretudo, isso é reflexo do Presidente dos Estados Unidos ou é reflexo do Secretário-Geral da NATO? O que eu quero dizer é que o Presidente dos Estados Unidos acabou por ir revelando ao mundo que é assim que gosta de ser tratado. Ricardo, quais são as consequências para a estabilidade da NATO se uns aliados cumprirem com o pagamento e atingirem esta meta e outros não, como foi o caso aqui de Pedro Sanches, que já disse que não vai fazer? Eu acho que essa leitura só se pode fazer no final do prazo que os aliados concordaram também que este investimento na defesa tem que ser feito até 2035. Havia debate, há alguns, eu creio que, aliás, provavelmente o que vai acontecer é que alguns Estados, alguns membros da NATO vão avançar mais depressa do que outros, portanto isto também cria uma certa flexibilidade, eventualmente para aqueles que estão mais próximos daquilo que nesta declaração da NATO também foi referida, que a principal ameaça de longo termo para a NATO é a Rússia e, portanto, aqueles que estão mais próximos da Rússia, talvez, como já o têm vindo a fazer, investir muito mais e aceleram. E tem depois, outra preocupação. Exato. Mas também se cria uma flexibilidade para que todos os Estados-membros, na sua soberania e, obviamente, tentando cumprir aquilo que é um compromisso que assumem. Porque o pior que pode acontecer, eu diria que é, por um lado, termos aqui assim uma cimeira de galos número 2, que é comprometer-nos com um valor que vamos fazer investimento e depois não cumprir com isso daqui a 10 anos chegarmos à conclusão que afinal não fizemos aquilo que tínhamos que fazer, e também neste momento temos momentaneamente aquele que é o principal aliado, ou aquele que é a principal potência dentro da NATO, também a comprometer a própria credibilidade da NATO com com as declarações que faz aqui e ali. Eu penso que uma das grandes, e é de facto é um texto relativamente infeliz, aquela mensagem que o Sr. Rutte mandou para o Presidente Trump, mas eu penso que isto também foi uma maneira de placar um pouco aquilo que pudesse vir a acontecer, nunca sabem em que estado é que o Presidente Trump chega às cimeiras, se quer ir embora mais cedo, se quer ficar, o que é que vai dizer. Portanto, eu penso que aqui acho que o objetivo era também fazer com que isto fosse, de certa forma, uma cimeira que, apesar de ter muita substância no seu conteúdo final, foi uma cimeira quase até, sem notícia. Então, por isso mesmo, Shona Murray, a jornalista da Euronews, esteve em Haia, na Cimeira da NATO, e conta-nos o que é que está em causa. Bem, enquanto o Médio Oriente dominava as manchetes, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, deixou bem claro que não queria que o Médio Oriente dominasse esta cimeira e que os aliados da NATO precisavam de estar muito, muito focados no principal ponto e na principal ambição dos últimos dias, a passagem de 2% para 5% do PIB. Outra parte desta cimeira foi o facto da Espanha dizer que conseguiu negociar uma isenção em relação a isto. Veremos como isso vai funcionar nos próximos anos. Os aliados têm cerca de 10 anos para atingir esta despesa de 5%. Outro momento-chave ao longo dos últimos dias foi o papel diminuído da Ucrânia e do presidente Volodymyr Zelensky na cimeira, particularmente em contraste com o ano passado, em que houve muita discussão sobre uma eventual adesão da Ucrânia à NATO. Isso está completamente fora da agenda. Ana, não a surpreendeu esta não discussão sobre a adesão da Ucrânia? Quer dizer, uma mudança num ano?
Pois, sim, de facto aqui, e isto era também uma coisa que valia a pena ter dito no momento anterior desta discussão, que é, já estava em cima da mesa uma discussão sobre haver um pilar independente europeu face à incerteza dos Estados Unidos no contexto da NATO, até porque há uma questão de confiança que é fundamental dentro da aliança e vistas as simpatias que o presidente norte-americano exibia perante o agressor à Ucrânia, que é a Rússia, que é Putin em particular, e a admiração que professava por Putin. Nós temos visto uma mudança de atitude do presidente gradual, inclusivamente vimos a reunião que houve entre Trump e Zelensky no Vaticano. Portanto, sim, surpreende de facto não haver tanto foco sobre a Ucrânia, mas eu acho que isso também não coloca necessariamente em causa um apoio. Até porque está implícito. O aumento da nossa capacidade de defesa e o reconhecimento do momento sério que a União Europeia atravessa, sobretudo por causa da frente quente que temos na Ucrânia, que todos reconhecem que é a principal frente de defesa, e se cai a Ucrânia, estamos todos mais vulneráveis. Portanto, acho que isso está implícito. Ana, a Rússia anexou a Crimeia em 2014 e os interesses expansionistas de Putin são conhecidos. Nós também temos a guerra de Israel com o Irão, que começou, não agora, mas em 79, de uma forma silenciosa, é certo, mas existe. Não é surpreendente que a NATO não esteja preparada para estes acontecimentos hoje? Não sei se é tão simples responder. A NATO é uma organização que reúne um conjunto de países que faz esta ligação transatlântica e que tenta estancar conflitos internacionais. A guerra do Irão e do Iraque, de Israel é conhecida há muitos anos, ela escalou muito nos últimos tempos. Eu acho inacreditável que uma cimeira desta natureza não tenha posto em cima da mesa não só a Ucrânia, mas Gaza e o que está a acontecer em Gaza. E de como é que nós conseguimos parar aquele classificado como genocídio por muitas instâncias à cabeça pelo secretário-geral das Nações Unidas. Para não ter estado em cima da mesa? Não sei se é possível lógica. Nós não podemos esquecer que na outra administração de Trump estes 5% já eram uma exigência. Porquê que ele hoje era uma exigência, ou pelo menos Trump dizia sempre que tinha que ser. Porquê que hoje se fala há 10 anos em 5%? Porque de facto os aumentos dos conflitos, os conflitos escalaram. E nós temos ainda a Ucrânia para resolver, que não ficou aqui, mas que tem que ser resolvido também rapidamente. E, portanto, eu diria que esta cimeira, sendo importante, ela é importante essencialmente para dizer a Trump: não vale a pena ter grandes ameaças porque nós vamos cumprir. E por isso é que eu acho que, de alguma maneira, o secretário-geral da NATO reage mais àquilo que é a pressão dos Estados Unidos, que é real. Veja-se o cessar-fogo, que era por 6 horas, depois era de 12 horas, e as declarações que são feitas num dia e são contraditadas no dia seguinte por Trump. E, portanto, aquilo que nós vemos nesta cimeira é uma cimeira recheada de incertezas. Exato. Se estes 5% vão ser cumpridos a 10 anos, eu não sei. E o ambiente de desconfiança, de muita desconfiança. Eu não trago a Ucrânia para cima da mesa porque tenho medo da reação da Rússia. Eu não trago o Médio Oriente para cima da mesa porque tenho medo de outra reação de Trump. Muitas alianças a montarem-se e a geopolítica está a mudar. Ricardo, nós estávamos demasiado confortáveis com a ideia de que teríamos sempre os Estados Unidos como aliado. Acha que é isto que aconteceu aqui nesta cimeira para tentarmos trazer os Estados Unidos de novo para o nosso lado? Não, eu até vejo de maneira diferente. Eu acho que eu penso também que os líderes, e principalmente estou a falar dos líderes da NATO, europeus da NATO e o Canadá, acho que a decisão que fazem também é do seu interesse, como estava a dizer a Ana, é do nosso interesse, até porque muitas destas questões que nós estamos, ou das ameaças de que falámos aqui assim, estão mais próximas de nós do que dos americanos. Portanto, eu acho que é no nosso interesse
do interesse da nossa segurança, nós fazermos este investimento. E eu penso que também nós temos que ter aqui assim, o aliado dos europeus na NATO não é o Sr. Trump, é os Estados Unidos. Isso. E, portanto, o que é isto importante, restaura a confiança? eu acho que isto pode contribuir para restaurar essa confiança, mas nós temos sempre que viver com o elemento de imprevisibilidade que é o Sr. Trump. O que nós temos também que perceber, do ponto de vista do longo prazo... Mas, Ricardo, por isso eu dizia, peço desculpa de interromper, por isso eu dizia há bocadinho, nós estamos a falar momentaneamente de Trump. Mas sim, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, não é? Era exatamente isso que eu queria dizer. E por isso a relação histórica e atlântica tem que ser mantida. Exato, mas o meu ponto que eu queria chegar era precisamente este. Porque o risco que nós também temos, europeus, de não perceber aquilo que se está a passar nos Estados Unidos do ponto de vista das tendências profundas, é que nós podemos não ter o Sr. Trump lá depois de 2028, mas podemos ter a mesma política no poder. Portanto, eu penso que aqui assim é que nós temos... Por isso é que é do nosso interesse. Até mesmo porque até 2035 nós podemos ter, a seguir ao Sr. Trump, pode vir o presidente Vance, que terá, eventualmente, até posições mais ortodoxas do que tem o Presidente Trump. Portanto, eu penso que nós temos é que pensar muito mais a longo prazo e pensarmos naquilo que são os nossos interesses. Eu escrevi um artigo esta semana em que disse a Europa, o futuro da NATO é uma NATO mais europeia com ou sem americanos. Eu não tenho vontade nenhuma, nem nunca advogaria que os americanos saíssem da NATO. Aliás, devemos fazer tudo aquilo que pudermos para que eles não se vão embora. Exato. Tudo. Agora, aquilo que nós temos que ter a certeza é que nós temos que ter a capacidade, se for necessário disso, de nos defendermos. Isso é que nós temos que fazer. Ana, concordo. Sim, e diria mais, o que não está em causa se a Europa deve ou não manter a sua amizade com os Estados Unidos, isso é óbvio que sim. A única questão é mesmo em que termos é que essa amizade se deve desenvolver para o futuro, porque a grande lição aprendida nestes últimos 2 mandatos de Trump, e não sabemos que viragens políticas é que os Estados Unidos terão nos próximos tempos, quer dizer, as previsões mais graves sobre a política norte-americana falam na hipótese de uma guerra civil. Nós não sabemos o que é que os Estados Unidos poderão ser nos próximos anos. A Ana Catarina Mendes falava aqui de a presidência de Trump estar a termo a 3 anos, mas, por exemplo, ele ainda explora a possibilidade de prolongar a sua presidência. E se não for ele, como acabou de ser aqui dito, pode ser Vance, pode ser Marco Rubio ou outro personagem que ainda não conhecemos e até talvez mais imprevisível a aprender com estas figuras. Já agora não é só Trump, há todo um conjunto de figuras da extrema-direita, muito variada, que parecem seguir mais ou menos o mesmo conjunto de regras, mas não querendo sair muito da questão. A União Europeia e a Europa em geral tem que reconhecer que o mundo, o tabuleiro geopolítico mudou e já está em mudança há bastante tempo. Aliás, quase todas as crises mais proeminentes com que as democracias maduras estão a lidar já vinham anunciando sinais há muito tempo, e foi muita paralisia dos governos e da própria União Europeia a empurrar problemas com a barriga que também levou a este momento. E isso, diga-se de passagem, sobre geopolítica, temos visto a nível de China, Estados Unidos, os principais atores da geopolítica que conhecemos até agora, a mudarem de comportamento. Vamos ter que falar também um bocadinho de Portugal. Ana Catarina, o Ministro das Finanças já veio dizer que se compromete a chegar até ao final do ano aos 2%. O Primeiro-Ministro também disse no final da cimeira que os 5% estão garantidos, portanto vamos cumprir a meta. Agora, a pergunta é como? As cláusulas de salvaguarda das regras orçamentais e até a possibilidade de recorrermos às linhas de crédito através do programa SAFE são suficientes ou vamos ter que cortar em mais alguma coisa? Eu já tive a oportunidade também de escrever um artigo recentemente em que pergunto mesmo ao Primeiro-Ministro onde é que vai buscar dinheiro. Se eu entendo que a Europa deve apostar numa política de defesa e de autonomia ao nível... Quer dizer, quando nós pensamos que 78% do armamento europeu vem dos Estados Unidos, há qualquer coisa que tem que ser feita. E eu acho que é preciso investir e por isso não vi o pacote europeu para a defesa com maus olhos. Mas pergunto-me se onde é que o Estado português e outros vão buscar e quais são os fundos que vão sacrificar. E do meu ponto de vista, não é possível sacrificar os fundos de coesão, ainda que haja uma abertura no pacote europeu a dizer se os Estados-membros não gastarem os fundos de coesão, podem canalizar para a inovação na defesa. E, portanto, eu, olhando para Portugal,
para um primeiro trimestre que demonstra sinais de recuo na nossa economia, com um sustento orçamental que aparentemente estará no limite, com as promessas que estão inscritas no programa de governo para aumentar vários setores da nossa função pública, pergunto-me onde vamos cortar. E julgo que os sinais começam a ser sinais complicados quando se ouve falar em cortes, por exemplo, do rendimento social de inserção. Espero que não seja por causa da questão da defesa e não quero fazer essa maldade. Mas acho que é preciso muito rigor e muito cuidado em como é que vamos fazer, sendo que um compromisso internacional é um compromisso internacional. Mas do meu ponto de vista não pode ser à custa da coesão social. Ana, gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. É diferente. Como é que é possível chegar lá? Muito bem. Antes de mais, a Iniciativa Liberal já há muito tempo que diz que há cortes a fazer, que vou tentar então ser o mais rápido possível. Bem, acho que a nível da União Europeia, para já, há a repensar... Já agora tenho curiosidade, quais são os cortes para fazer? Há a repensar... Nós temos respondido a isso, mas como o tempo é curto, vou aqui dizer... salientar a mensagem. Acho que há que repensar os fundos de coesão a nível da União Europeia, há que repensar os fundos da política agrícola comum. Acho que temos, em geral, Portugal em particular é um especial exemplo disto, mas à escala da União Europeia, a abordagem tem sido congelar a economia. Vamos, com o dinheiro dos contribuintes, manter formas de sustento que já estão em muitas frentes ultrapassadas, que prejudicam até, por exemplo, as nossas ambições ambientais, e temos mesmo que investir. É que assim mesmo um exemplo em que Portugal está bem. Também não a interrompi. Temos que investir no futuro, em novas tecnologias, em várias modalidades de atividade económica mais avançadas que implicam, por exemplo, requalificar toda uma força de trabalho. A começar pela administração pública, onde há muito desperdício, onde há serviços públicos que já agora falham, apesar de aumentos orçamentais constantes. Então, ficam aqui ideias. Nós vamos ter que fazer aqui uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar do conflito entre Israel e o Irão. Fique connosco, aqui, na Euronews. Bem-vindos de volta ao primeiro programa em português do Bruxelas, meu amor. A União Europeia não está sozinha quando se trata de apoiar a Ucrânia. Conta também com a Turquia e o Canadá. Juntos, os participantes da recente Cimeira de Londres quiseram provar a Trump que conseguem ter força para influenciar o fim da guerra, ou seja, encontrar soluções para a paz na Ucrânia. Também esta semana, a Presidente da Comissão Europeia apresentou um pacote de 800 mil milhões de euros para rearmar a Europa e um pacote de empréstimos também no valor de 150 mil milhões de euros aos Estados-membros que podem fazer investimentos na área da defesa. Retomo a conversa com os nossos convidados desta semana. Marta Temido, há pouco tempo dei uma entrevista ao Público e à Rádio Renascença e eu passo a citá-la. Somos um projeto de paz, mas estamos a compreender que a única forma de manutenção da paz é muitas vezes o recurso à força pela autodefesa. Defende a criação de um exército único europeu, é isto? Defendo o caminho que está a ser feito de reforço da defesa europeia. Reforço da defesa europeia, que não é só um reforço da sua defesa enquanto resposta militar, força de dissuasão, mas também de reforço daquilo que são as nossas defesas face a outro tipo de ameaças, que são cada vez mais comuns, ingerência, ameaças, guerras híbridas, as coisas mais variadas, e também defesa do nosso modo de vida, do modelo social europeu, do modelo económico europeu, do modelo verde europeu, porque é tudo isso que está em causa. E quando temos esta necessidade, temos que ter a percepção também do que é que está em causa. Marta, e nós temos essa capacidade de ter um exército europeu? Eu acho que ter a capacidade de temos. Eu não sei se depois há vontade... tempo para preparar. Não sei se depois há vontade política de todos os Estados-membros de se unirem nesse projeto de criação de um exército único europeu. Acho que a capacidade militar nós temos. A questão é a capacidade de falar a uma só voz nestas questões, que eu acho que é mais complicada de gerir.
sobretudo no que diz respeito às questões de segurança e defesa, mas é óbvio, e acho que isso já há uma consciencialização em todo o lado na Europa e na União Europeia, na liderança da União Europeia, que é preciso fazer um investimento maciço nas questões de defesa e tornar a Europa mais autossuficiente e mais independente dos Estados Unidos em relação à sua segurança. Marta estava a falar que é preciso falar a uma só voz e que se calhar isso é o que é mais difícil, mas Paulo, pergunto-lhe, a Europa está a tentar, não é? Com estas cimeiras, será que podemos dizer que Trump foi a melhor coisa que aconteceu à Europa? Não foi a melhor coisa, mas nas crises nós conseguimos encontrar também oportunidades, e neste caso foi uma ótima oportunidade para que a União Europeia pensasse novamente em si e pensasse para dentro, que é fundamental também, e por isso é que temos cada vez mais apostado neste conceito de autonomia estratégica, que basicamente passa pela capacidade de nós termos dentro da União Europeia de salvaguardar aquelas que são as nossas potencialidades de produção, de indústria, etc. Aliás, há o plano da reindustrialização da União Europeia, mas sem criar aqui uma espécie de isolacionismo que não queremos, né? O que é certo é que neste momento a União Europeia está numa situação desafiante, porque tem a China, tem a Rússia, tem os Estados Unidos. E esse dinheiro tem que sair de algum lado, não é? Sim, este dinheiro tem que sair de algum lado e obviamente que irá sair principalmente daquilo que tem a ver com áreas que aí eu também tenho defendido, e eu acho que é importante também termos essa consciência, que é uma interpretação mais lata do que é segurança e defesa. Por exemplo, eu tenho trabalhado muito também no setor agrícola e dizer, por exemplo, a agricultura é também segurança e defesa, porque não faz sentido. Segurança e defesa não é apenas trabalharmos e adquirirmos mais tanques, mais armamento, mais espingardas, mais metralhadoras. Tem a ver também com a capacidade dos europeus também terem o básico, terem a alimentação necessária, porque não queremos trazer fome novamente para o continente europeu, para a União Europeia, não queremos trazer aqui condições desvantajosas, porque aí é que o projeto europeu cairá rapidamente. Portanto, pode-se buscar esse dinheiro, se calhar, aos fundos de coesão. Portugal seguramente vai ficar um bocadinho a perder. Mas Aliás, falando... O Presidente da Comissão Europeia deu nota de que há a possibilidade, não obrigatória, mas voluntária, dos Estados-membros poderem utilizar as verbas da coesão para a indústria da defesa, evitando o recurso ao endividamento, por exemplo. Agora, isto é uma oportunidade. Eu sei, por exemplo, que Espanha, no atual quadro financeiro, basicamente o que fez foi utilizar fundos da coesão para a instalação de indústria militar em zonas mais rurais, zonas mais afastadas, zonas menos densamente povoadas. Isto mostra que também pode haver aqui uma sinergia. Eu penso que o futuro será mesmo esta sinergia e esta complementaridade de fundos, não esquecendo nunca que há áreas que são também de segurança e defesa, nesta visão mais lata do conceito. E acabamos por referir que a Europa quer falar a uma só voz. Do lado europeu é o Reino Unido, que parece que teve que assumir essa liderança na crise da Ucrânia. Vamos ouvir o primeiro-ministro inglês. Iremos desenvolver ainda mais uma coligação de pessoas dispostas a defender um acordo na Ucrânia e garantir a paz. O Reino Unido está preparado para apoiar isto com tropas em terra e aviões no ar, juntamente com outros países. A Europa deve fazer o seu trabalho. Marta, retomo o tema de há pouco. Quais são os interesses de Starmer para assumir esta liderança? Eu não poria tanto em questão de interesse, eu acho que é mesmo uma necessidade, não é? Uma necessidade dos aliados da Ucrânia de se juntarem e de terem sugestões concretas e de que tipo de garantias de segurança que podem oferecer, e é realista oferecer à Ucrânia neste contexto de guerra, e também que perspectiva negocial é que podem ter e que posição conjunta é que podem ter num processo de negociações. Neste âmbito é precisamente importante que Keir Starmer veio falar do envio de tropas de manutenção de paz, que é o que toda a gente tem vindo a falar. Eu acho que isto para mim é mais uma questão de enviar um sinal do que propriamente uma realidade, porque eu acho que não há esta ideia de enviar tropas de manutenção de paz ainda está, ninguém percebe como é que isto iria funcionar exatamente na prática, porque para serem forças de manutenção de paz, para assegurar a fronteira teria que haver paz, essa paz teria que ser negociada com Moscovo e Moscovo teria que concordar com a presença destas tropas. E Moscovo já disse,
várias vezes veio impor essa como linha vermelha que não quer tropas no terreno. E, portanto, lá está. Eu acho que temos que fazer um bocadinho a distinção o que é o discurso político e o que é a realidade. E quando falamos também em termos um discurso um bocadinho mais realista para a perspectiva de negociações e também o cessar-fogo, temos que ter isso em mente, porque o mais importante para estes aliados europeus da Ucrânia é garantir uma Ucrânia livre, soberana, politicamente independente e conseguir ainda recuperar. A Ucrânia não irá recuperar o território perdido. Desculpa, vamos ter que interromper aqui o raciocínio, voltamos já. Temos de terminar esta nossa conversa. Muito obrigada aos nossos convidados por estarem aqui e assim por assistir. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo António Maria Ferrari, assessor de comunicação das Nações Unidas em Bruxelas, seja bem-vindo, Isabel Marques da Silva, jornalista da Euronews, e Ana Matos Neves, jornalista e chefe da Agência de Luz em Bruxelas. Obrigada aos três. Portugal aderiu à União Europeia há 40 anos. Precisamente a 12 de junho de 1985, Mário Soares assinava, em nome do Estado português, no Mosteiro dos Jerónimos, a adesão de Portugal à então CE. O país mudou em termos económicos, sociais e culturais, mas mesmo com apoios comunitários, há ainda um longo caminho para que o nível de vida dos portugueses esteja em linha com a média europeia. Vamos apontar já a seguir os principais desafios do futuro de Portugal na União, mas primeiro ouvimos José Manuel Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia. Foram 40 anos muito positivos, no geral, para o nosso país. Portugal modernizou-se muito. Em alguns aspectos, Portugal hoje está irreconhecível. A adesão de Portugal à Comunidade Europeia contribuiu para o seu desenvolvimento económico, social, cultural, para a sua modernização, maior relevância no plano da política externa e, de forma muito concreta, para os portugueses perceberem, sentirem que fazem parte de um espaço mais alargado, com cidadania europeia, com liberdade de circulação nos países europeus, liberdade de estabelecimento, com hipótese de poderem usufruir de mais amplos direitos no espaço europeu. Durão Barroso aqui a fazer um balanço positivo dos últimos 40 anos. António, concorda? Penso que é inegável. Eu sou a geração União Europeia, nasci em 82 e, portanto, beneficiei deste progresso único. A esperança média de vida aumentou 10 anos, o PIB per capita mais do que quintuplicou, a taxa de desemprego tem vindo a cair. Em geral, penso que, de facto, os portugueses vivem melhor, mas nem tudo é um mar de rosas. Há ainda muitos desafios pela frente. Portugal, em muitos critérios, continua aquém da média europeia. Há sempre coisas que ficam além das expectativas. É óbvio que a modernização, como mencionou Durão Barroso, é inegável, quer dizer, está aos olhos de todos, e eu até podia fazer aqui uma análise ao contrário, que é o que é que a União Europeia ganhou com a entrada de Portugal, que é, por exemplo, ter tido o reconhecimento da nossa capacidade de liderança política e de agendamento diplomático, que é reconhecido pelo facto de termos tido Durão Barroso na Comissão e António Costa agora no Conselho. As 4 presidências da União Europeia a cargo de Portugal foram sempre consideradas super bem-sucedidas, portanto, isso são também sinais de que o país tem, desse ponto de vista da negociação política, muito a contribuir, e a relação com a África, com a América do Sul. Há imensas coisas em que Portugal ajudou a União Europeia e também as suas políticas em relação à migração. Sempre vamos mostrando de vez em quando uma dissonância em relação a estas tendências que existem. Eu acho que continua a ser chocante que os salários em Portugal sejam tão baixos, que com países que entraram na União Europeia no chamado Big Bang do Leste há 20 anos e não há 40, em alguns deles os salários mínimos e médios são francamente mais interessantes do que em Portugal, que tem o dobro de presença na União Europeia. Acho que poderíamos ter feito muito mais a nível das infraestruturas que não fossem autoestradas, quer dizer, os nossos aeroportos, portos, o TGV que nunca mais chega, exatamente. As renováveis fizemos um grande esforço, mas agora o nosso parque eólico, o nosso parque também de solar, etc., é velhíssimo em comparação, por exemplo, o que faz Espanha. Portanto, houve ali um ímpeto muito grande. Devemos dizer que o professor Cavaco Silva, com a parte negativa e positiva que teve, fez um arranque extraordinário da utilização dos fundos comunitários. Vamos ver agora como é que vamos terminar o PRR
PRR, que não está nada em boas condições. Exatamente, falámos em fundos comunitários. A Comissão Europeia já começou a discutir o próximo quadro financeiro plurianual e, portanto, será uma questão de tempo, dado também o panorama na Europa, para que o dinheiro seja distribuído de outra forma e, portanto, provavelmente vamos deixar de ter a torneira tão aberta em Portugal. Portugal é um dos maiores beneficiários das políticas estruturais da União Europeia. Estamos, por exemplo, a falar da política de coesão e da política agrícola. E o país já tem vindo a fazer vários alertas que, de facto, não vai deixar que, por exemplo, as novas prioridades para a questão da defesa afetem estas políticas estruturais. Mas é uma verdade também que as verbas são limitadas. Portanto, o país também tem vindo a defender, por exemplo, novos recursos próprios para, de facto, encontrar estas receitas para as novas prioridades, responder aos novos problemas e desafios, não afetando as políticas estruturais. Mas nestes 40 anos, queria também fazer aqui uma referência à relação entre Lisboa e Bruxelas, que nem sempre foi uma relação pacífica, e podemos pensar, por exemplo, nos tempos da austeridade, em que Bruxelas era visto quase aqui como um polícia mau que teve de apertar os cintos aos portugueses. Eu acho que depois dessa altura houve ali uma opinião pública bastante mais cética em relação à União Europeia, mas aquilo que temos vindo a ver nos últimos anos é que esta opinião pública é das mais favoráveis ao projeto europeu. Também há semelhança do que aconteceu noutros países. Houve maior sentimento de pertença à União Europeia após a crise da Covid-19, após a crise energética, após a guerra da Ucrânia, e de facto há esta identidade com o projeto europeu, esta pertença ao projeto europeu, e a opinião pública, como eu dizia, é das mais favoráveis entre os Estados-membros, no que toca, por exemplo, à confiança nas instituições, no que toca aos líderes europeus, e portanto este percurso europeu que Portugal tem vindo a fazer, de mérito também, por exemplo, ao nível económico, não foi totalmente pacífico, mas hoje em dia tem também estas novas oportunidades ao nível económico, e só referir também, como a Isabela referia há pouco, é de facto necessário repensar esta quase dependência de Portugal de alguns fundos comunitários, se não seria a hora também, por exemplo, deixar de ser um dos principais beneficiários da coesão, dado que já teve algum tempo para fazer essa adaptação. É um grande desafio, sem dúvida, que o nosso país enfrenta. Estamos altamente dependentes, enfim, de algumas políticas da União. Seria muito interessante, seria muito importante que o país conseguisse, de alguma forma, diversificar ainda mais a sua economia, explorar recursos, apostar na inovação, na tecnologia, para, de alguma forma, também conseguir mitigar aquilo que nós não conseguimos ultrapassar, que é o facto de sermos periféricos. E aproveitamos para fazermos uma reforma da justiça, continua atrasada, temos muito pouco tempo, esse dinheiro podia ser canalizado. Questão da produtividade e também, por exemplo, o oceano, que é um dos maiores potenciais económicos para nós e para o mundo inteiro, e que continuamos a deixar muita falta de aplicação na tecnologia. Por outro lado, acho que Portugal, tal como os outros países, tem que aproveitar os fundos para a questão da defesa e da segurança. Acho que será um desafio para Portugal, como é para os restantes Estados-membros. De facto, há aqui um consenso que os 40 anos e a entrada na União Europeia foram positivos, mas há ainda muita coisa para fazer. O nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer de novo aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite. E um especial obrigado a si, que está desse lado, por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.